tarde, eu sou Thelma Gugel e estamos começando o Megafone Lilás, seu programa da crítica feminista. Nesse mês de novembro, nós vamos ter toda uma agenda dedicada ao debate, à homenagem, às resistências do mês da consciência negra. Então hoje nós vamos iniciar o nosso ciclo de entrevistas com a companheira Luciene Lacerda, que já está aí nos esperando para entrar no ar. Mas, como nós iniciamos sempre o nosso megafone, vamos chamar agora a análise de conjuntura com o nosso Crochetando a Conjuntura. Solta! Olá, pessoal! Estamos começando mais um Crochetando a Conjuntura. E hoje eu trouxe para vocês um square. No bom português, um quadrado. E é o que vamos aprender a fazer hoje. Enquadrado mesmo está o Arthur Lira. Vocês viram que a semana passada ele finalmente conseguiu empurrar em primeira votação a PEC dos precatórios. Vamos lembrar aqui o que são esses precatórios. Como todo mundo, o governo tem suas dívidazinhas com as pessoas também. E essas pessoas entram na justiça cobrando essa dívida. Depois de anos rolando, essa dívida finalmente é reconhecida pela justiça e o governo tem obrigação de pagar, seja em nível municipal, estadual ou federal. Com essa PEC dos precatórios, eles simplesmente vão dar um calote em milhares de brasileiros e brasileiras que estão aí aguardando o pagamento desses precatórios. Essa PEC, além de eliminar a obrigatoriedade de pagamento dos precatórios, também mudou o mecanismo do teto de gastos. Para mim está muito parecida com pedalada fiscal, não, meu povo? Olha, 2016 teve golpe por causa disso, hein? Vamos lembrar. Nessa jogatinazinha deles, eles liberaram para Bolsonaro o próximo ano nada mais, nada menos do que 90 bilhões, que serão usados para pagamento do Auxílio Brasil, esse substituto fajuto do Bolsa Família que ele inventou, e a outra parte será para negociação no balcão aí da mercearia do Congresso Nacional com as emendas parlamentares. Vamos lembrar que o próximo ano será ano de eleições. Por isso que muita gente está chamando essa grande movimentação aí no orçamento de 2022 como uma bolsa reeleição. Isso não está parecido aí com assistencialismo eleitoral e com aquela velho arrumadinho da política tradicional que arruma dinheiro para quem não presta se manter no poder? Vamos ficar de olho, hein? Mas vamos aqui para o nosso quadrado. Vamos iniciar com 6 correntinhas. Aqui são todos os pontos que a gente já passou aqui pelo crochetando. 3, 4, 5, 6. Ao final, vamos na primeira corrente, introduzimos a agulha, fazemos uma laçada e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Ai, gente, lembrei agora do leilão do 5G. Vocês acompanharam? Viram aí que o grande discurso é que vai aumentar a conectividade, a velocidade da internet e principalmente lá a grande sedução do mundo do consumo é a chamada internet das coisas. Você tem uma casa, você chega, tem uma geladeira que conecta com a internet, tem um fogão que conecta com a internet. Eu fiquei pensando, não tem alguma coisa errada aí quando a gente pensa no Brasil? Ah, tudo bem, internet das coisas. Mas cadê as coisas? As pessoas não têm nem casa, nem emprego, nem coisas. Então, logicamente que é algo importante para a conectividade da sociedade. Mas, primeiramente, nós temos que pensar nas desigualdades que nós temos. Inclusive, a pandemia evidenciou uma dessas desigualdades, que foi exatamente o acesso à internet. 1 a cada 5 pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Isso é uma questão que nós temos que levar em conta. E o que me deixa bem desconfiada ainda é quando eu penso que quem está coordenando tudo isso é Fábio Farias, que está aí como ministro das Comunicações. Ele fez aí o maior bafafá aqui em Mossoró quando veio distribuir
internet gratuitas para as escolas públicas. E eu já soube que tem gente aí andando de um lado para o outro com o celular no meio dos corredores da escola, porque de um lado do corredor a internet funciona, do outro lado não. Vamos prestar bem atenção, porque vindo desse povo, nada é 100% seguro, não é não? Voltando aqui para o nosso quadrado, nós vamos começar com a série de 16 pontos altos. Para iniciar, a gente faz uma correntinha com 3, que é para ajudar na finalização. Lembra, né? O ponto alto faz uma laçada, vai no centro, puxa a linha, passa 2 laçadas, puxa novamente, passa mais 2. 1, 2, 3, 15, 16. E para fechar, a gente faz aqui um ponto baixíssimo na terceira corrente, no ponto logo atrás. Ponto baixíssimo, faz a laçada e puxa. Pronto, aí ele fica aqui um pouquinho escondidinho. Falando em escondido, esse ano estamos comemorando 12 anos da Lei de Acesso à Informação, um instrumento importantíssimo para garantir a transparência e o acesso livre de todas as pessoas ao que desejar dentro da esfera pública. Só que temos que lembrar que esse governo Bolsonaro tem feito exatamente o contrário. Tem usado da lei do sigilo, da proteção do sigilo, e impedido de se saber várias coisas. Quero lembrar aqui 2 situações de sigilo absurdas. A primeira, 100 anos de sigilo sobre o cartão de vacina do presidente e também o sigilo das visitas dos filhos ao Planalto. O povo para gostar de fazer as coisas escondidas. Enquanto eles ficam aprontando sobre isso, também do outro lado espalham as mentiras das fake news. Dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos agora fazer 17 correntinhas. Gente, eu não aguento nem escutar esse nome 17. Quase que eu mudava a receita, mas eu não podia, né? Trouxe para vocês. 4, 5, 15, 16, 17. Aí nós vamos pegar essa correntinha aqui. Vamos contar 4 pontos altos de dentro do círculo. 1, 2, 3, 4. E vamos fazer um ponto baixíssimo. E vai ficar tipo uma argolinha aqui. Vai ficar assim. Nós vamos fazer 4 argolinhas dessa, para daí a gente começar a formar o nosso quadrado. Olhando essas argolinhas aqui, eu fico lembrando também das discussões na COP26. Eu estou do lado de quem está destacando que não basta as saídas que eles estão apontando. A principal saída para se visualizar alguma diferença para o futuro com relação ao meio ambiente, com certeza, é eliminar por vez o capitalismo. Não basta reduzir o uso de energias não renováveis. O que nós precisamos realmente é alterar substancialmente o sistema econômico e a forma de produção de riquezas. E principalmente a distribuição igualitária dos recursos gerados pela natureza. Isso é o que nós precisamos, uma outra forma de organização da sociedade. E nós aqui, na próxima semana, vamos complementar aí nosso trabalho do nosso primeiro quadradinho com aplicações em crochê, que aí nós vamos poder usar no que nós quisermos, ok? Beijos, até a próxima semana. Pois é, e a coisa ficou tão absurda com a história aí da PEC dos precatórios e da maracutaia que eles fizeram na liberação de recursos do orçamento secreto, que a ministra Rosa Weber, na sexta-feira passada, determinou que todos os parlamentares que vão receber recursos do orçamento secreto sejam apresentados para a sociedade. Porque vocês sabem que esse orçamento, essa parte do orçamento aí que eles transformaram
no chamado orçamento secreto, uma outra manobra aí de Bolsonaro junto com Arthur Lira, o nome dos parlamentares que são beneficiados fica ficam invisíveis, os nomes ficam invisíveis. Então, para se ver aí como está o nível da negociata aí nessa mercearia aí chamado Congresso Nacional. Então, parabéns para Rosa Weber e vamos ver aí finalmente quem são essas pessoas aí do lado de Bolsonaro que estão beneficiadas com esse orçamento secreto. E aqui no Rio Grande do Norte, nós vamos pensar também que o Rogério Marinho, que é o ministro que está coordenando essa maracutaia aí do orçamento secreto, a distribuição do recurso, ele vai ficar assim com muito apertadinho na sua possibilidade de ser candidato a senador, com a descoberta da enrolada aí que está reinando nesse orçamento secreto. Também, lembrar também que absurdamente a divulgação que o governo fez da nota de R$ 200 foi mais cara, a campanha foi mais cara, custou mais do que a campanha de prevenção da Covid. Isso mostra bem qual é o real interesse desse governo com relação à vida do povo brasileiro. E outra questão assim, que eu considero importante destacar também agora na nossa conjuntura, foi aí a última ação aí de Mário Frias, que impediu que os projetos apoiados pela Lei Rouanet exijam o atestado de vacina nos seus eventos. Ora, mas que cara, né? Além de fria, além de ser um Mário Frias, quer ver todo mundo numa fria. Tá muito bom aí que esse cara também pega aí a sua malinha e desocupa aí a Secretaria de Cultura. E em Mossoró, a gente também não pode deixar de tocar um pouquinho aqui na nossa conjuntura. Eu estou assim bastante preocupado porque o prefeito Alisson, né, o chamado assim prefeito popstar, ele está muito próximo dessas ruindadezinhas aí do Planalto, né? Então eu espero sinceramente que ele continue sendo aquele rapaz de boas intenções e saia logo dessa vibe aí de acompanhar passo a passo essas beldades que têm vindo aqui para o Estado na representação do governo Bolsonaro. É isso. Brevemente nós teremos aí mais um Fora Bolsonaro e toda essa indignação deve estar nas ruas novamente. Vamos aguardar aí dia 20 o novo Fora Bolsonaro para pressionar aí a Câmara, pressionar tudo que for necessário para que a gente empurre de vez o impeachment desse pandemônio e dê leveza ao povo brasileiro. E agora nós sabemos também que nosso programa tem um momento especial de conversas com pessoas que nós convidamos para estar aí batendo um papo legal com a gente sobre temas específicos da nossa conjuntura. Esse é o momento da fofoca, né? A hora da fofoca, que é o momento da nossa conversa com nossas entrevistadas. E eu sempre lembro aqui que a fofoca, em outros momentos da história, a fofoca era um momento em que as mulheres se encontravam, conversavam sobre o seu cotidiano, conversavam sobre os seus receios, sobre as suas vitórias, trocavam ideias, trocavam conselhos, se aconchegavam para que se fortalecessem para enfrentar a sociedade e as suas consequências, né? E as consequências do machismo sobre nossa vida. Esse era o momento da fofoca, né? Era conhecida como o momento da fofoca. Logicamente que, assim como outras heranças das mulheres, o patriarcado, o machismo foi se apropriando e mudando o seu significado. E a fofoca passou a ser, portanto, algo que fosse de comentário ruim sobre alguém. Na realidade, foi uma transfiguração do conceito feito pelo próprio patriarcado. Então, em nome dessa herança das mulheres, nós intitulamos nosso quadro Da Hora da Fofoca e vamos chamar agora a nossa camarada Luciene Lacerda, que é militante do Fórum Nacional de Mulheres Negras, que é uma militante da luta antirracista e que está aqui com a gente hoje para conversar um pouco sobre essa luta em nosso país.
Olá, Luciene. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer aí esse espaçozinho que você abriu na sua agenda. Eu sei aí que está todo mundo muito cheio de coisa, né? Principalmente quem é militante, quem é estudiosa. Então, eu gostaria que, antes de tudo, você desse aí seu boa tarde a todas as nossas ouvintes e falasse um pouco sobre você. Qual é a sua trajetória, para que as pessoas também lhe conheçam. Boa tarde. Bom, eu sou Luciene Lacerda, como você já disse, sou aqui do Rio de Janeiro, nessa cidade que é tão ensolarada, mas que hoje está muito nublada. Eu sou psicóloga, né, aposentada pelo UFRJ, militante feminista negro, participo do Fórum Estadual de Mulheres Negras, do Fórum Nacional e também do Instituto Búzios. Também tenho atuação na Coalizão Negra por Direitos e, bom, também sou uma militante do Partido Socialismo e Liberdade. Ok, Luciene. Eu tive vendo aí que você foi uma das coordenadoras, né, da Marcha Nacional das Mulheres Negras, que, salvo engano, já tiveram 2 edições, né, no Brasil. Então, eu gostaria de saber como surgiu essa ideia dessa marcha, como se organizou e quais foram os seus desdobramentos, né, que você pode indicar agora nesse último período, os desdobramentos das marchas. Então, a gente teve uma primeira marcha nacional em 2015. Eu fui organizadora da marcha aqui do Rio de Janeiro, colaborando com a Nacional, mas eu não estava na coordenação nacional. A ideia principalmente, tem algumas questões, né? Tivemos algumas marchas nos estados em 88, falando da farsa da abolição, né? Porque o governo, naquela época, do Fernando Henrique Cardoso, queria fazer uma homenagem à família imperial, né? E a gente colocava que não, isso é uma farsa, porque ainda não aconteceu a abolição. Isso foi em 88. Em 95 foi uma grande marcha dos 300 anos de Zumbi dos Palmares. 10 anos depois, 2004 e 2005, teve uma marcha Zumbi mais 10, ainda mista, e em 2015 nós, mulheres negras, nos organizamos para fazer uma grande marcha nacional que teve no mínimo 30.000 mulheres. Tivemos uma movimentação e era uma marcha contra o racismo, contra o ceticismo e pelo bem viver, porque a gente entendia que já existiam leis, né, leis antirracistas. No entanto, elas não eram efetivadas, principalmente para a vida das mulheres negras. Continuamos sendo as primeiras a serem demitidas. A primeira pessoa a morrer da Covid-19 foi uma mulher negra, que só conseguiu ser atendida quilômetros depois, em Miracema, distante do seu local de trabalho. Continuamos com números absurdos na mortalidade materna. Apesar disso, já existem leis sobre essa questão, seja sobre trabalho, seja cota dentro do trabalho. Por exemplo, eu sou aposentada, mas eu estou no doutorado fazendo a minha pesquisa sobre as docentes negras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem 4.200 docentes, mas só tem um pouco mais de 20 mulheres negras entre as professoras da universidade. Então, estamos entre os números astronômicos da mortalidade, da morbimortalidade, mas, no entanto, nas políticas em que poderiam nos proteger, elas não nos protegem. Então, essa marcha pelo bem viver foi para que essas leis fossem efetivadas e que as políticas públicas realmente fossem respeitadas, né? Então, é preciso nesse desenho que as mulheres negras também estejam dentro do parlamento. A gente sabe que, após a morte da Marielle, teve um número sensível de mulheres que foram eleitas, né, no parlamento, mas elas são as mais atacadas, com ameaças constantes de morte,
né? E o último caso foi da André de Jesus de Minas Gerais, mas a gente já teve a Talíria aqui no Rio, já teve aqui uma parlamentar vereadora trans negra daqui de Niterói, já tivemos em São Paulo, então somos absolutamente poucas, mas ameaçadas constantemente. Exatamente daí que o movimento elaborou a ideia do racismo estrutural, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse conceito construído, defendido, apresentado pelo movimento para explicar exatamente essas questões da sociedade com relação ao povo negro. Sim, o racismo estrutural ele mostra de que não há a gente não pode dizer que o racismo é apenas entre pessoas, né? Uma situação interpessoal. Ela é estruturada de forma a que o capitalismo se utiliza dele também para modificar e preservar o lugar dos privilégios, né? Então, nesse racismo estrutural, você tem outras nomenclaturas também que explicam, por exemplo, o racismo ambiental. Esse racismo estrutural ele vai fazer com que determinados segmentos não tenham acesso à água encanada, eles não tenham direito à terra, né, os quilombolas, há uma tentativa de manipulação para que esses empregos estejam colocados em determinados lugares. Então, é algo que estrutura a vida e a sociedade em prol de determinados segmentos. Se a gente pensar de como vai se estruturar as leis, a gente olha e vê o aspecto geral do significado da saúde. Por exemplo, quem tem o acesso, quem são os privilegiados que detêm o financiamento, quem se utiliza deles. Então, esse racismo vai estruturar de todos os modos a vida, a política pública e estrutura também as possibilidades da manutenção do privilégio, né, do status quo, e as impossibilidades de uma determinada população estar atacada ou subjugada. Esse racismo, quando a gente coloca sobre o nosso estado da sociedade, a gente vê que não é só aqui, são em todos os lugares onde aconteceram a diáspora. Diáspora a gente entende como aquele lugar em que a população africana foi arrancada da sua terra para estar espalhada como escravizada em todos esses lugares. Então, isso passou a estruturar a vida e a subvida dessas populações. Você também, na sua apresentação, nas nossas conversas, você falou que é pesquisadora na área de saúde, né, da população negra. E eu lembrei que eu, como orientadora de mestrado na UFRN, orientei uma pesquisa sobre anemia falciforme, né? Isso me chamou muita atenção pelo nível de assistência, de esclarecimento, de alguma política que antecipe, né, as próprias consequências da anemia, principalmente no aspecto do planejamento familiar, né, e do acesso aos estudos geneticistas, né? Então, eu fiquei pensando em te perguntar, dentro das suas pesquisas, quais são os principais problemas, né, que se visualiza da saúde da população negra, que ainda hoje é desconsiderada no âmbito, né, da saúde geral da população, né, dentro da sua particularidade, né, da população negra? Bom, um dos aspectos principais é sobre ainda a falta de dados ou falta do preenchimento do quesito cor e raça. A gente sabe que a política e os financiamentos são feitos sobre os dados. Por isso, também, um dos setores que mais se manifestou com
o medo de não acontecer o censo é justamente a população de mulheres e população negra, porque esses dados ditam para onde deve ir o orçamento, que tipo de política é necessária, o que alcançou. Então, é um acontecimento não ter isso. E é interessante, por exemplo, a anemia falciforme, ela é a doença de mais prevalência, a doença genética de mais prevalência no país. 5% da população brasileira possui anemia falciforme, uma doença genética. No entanto, ela só apareceu no teste de pezinho em 2002. Então, olha como foi retardado esse processo. Uma outra coisa também é a necessidade dessa discussão estar dentro das universidades. Apesar da lei sobre a política integral de saúde da população negra, ela ter sido aprovada no Conselho Nacional de Saúde em 2006, ela só foi aprovada pelo Ministério da Saúde em 2009 e no ano seguinte ela não tinha um centavo de verba para a sua efetivação. E ainda hoje a gente fica tendo que discutir dentro dos setores das universidades o conteúdo para isso. Por exemplo, foi só no início da década de 90 e que uma doença, né, que ela vinha com o benzeno, né, com a utilização do benzeno no trabalho, ela era considerada como uma doença típica da população negra, mas era porque essa era uma doença que ela afetava apenas as populações que trabalhavam nesses lugares insalubres, entendeu? Então, falta ainda esta discussão, falta, além de tudo, investimento sobre essas doenças básicas, né? Como a tuberculose, que está voltando principalmente para as populações pobres que moram em comunidades, a Zika, que ela atinge principalmente as populações pobres que moram perto de água insalubre e que não tem encanamento d'água, não tem saneamento básico, e isso também afetou, isso que é o racismo ambiental, também afetou nesses casos da Covid, né? Que as primeiras falas eram: vamos lavar as mãos, use o álcool gel, mas é a nossa população a que menos que mora em lugares sem saneamento básico, sem água encanada. Então, essas são questões absolutamente importantes sobre nossa população. Um investimento maior nessas doenças que tanto nos afetam, né? Somos 70% da população cardiopata, no entanto, para os atendimentos, né, terciários e esses exames que são mais especiais sobre essa população, só chegam a 30% dessa população negra que chegam até esses atendimentos. Então, há muita coisa a se fazer. Fora que, indiretamente, o fato de terem acabado com a Bolsa Família, né, e terem que essa população ficar na fila, elas agora, se não morrem de Covid, morrem de fome, são também os primeiros a serem desempregadas. Então, a subnutrição, a fome, a falta de emprego e também afetam também a doença mental, né? Porque são situações que estressam completamente a vida e a gente falou, a gente sempre fala, desculpem, que racismo mata, né? E que dia 27 de outubro agora é o dia de mobilização pela saúde da população negra. Então, a gente quer que essa questão seja discutida continuamente em todos os lugares. Exatamente. É interessante você destacar essa questão aí do fim do Bolsa Família e o que está acontecendo no Brasil, né, das filas enormes de pessoas completamente desamparadas e sem saber o que vai acontecer no instante seguinte com a sua vida. Então, eu também pensei sobre isso essa semana.
assim, ó, um governo que nem resolve os problemas e, ao contrário, fica criando mais problemas para a população, principalmente no sentido da instabilidade, né, da falta de segurança e que atinge diretamente o emocional, o subjetivo das pessoas. Então, é realmente uma destruição, assim, do sentido de humanidade que esse governo está implementando em nosso país. E eu também gostaria de conversar um pouco com você a respeito das ações do movimento negro, do movimento das comunidades, no momento da pandemia. Então, nós sabemos que desenvolveu aí, por solidariedade, por ação política, por articulação de vários movimentos, uma grande rede de solidariedade dentro das comunidades, né, de apoio, como você falou. A maior parte das pessoas não tem saneamento básico, né? Não tem água para lavar as mãos, né? E como é que iria ter álcool em gel, né? Então, houve várias iniciativas no sentido de garantir uma certa segurança comunitária sobre isso. E eu gostaria de saber de você, será que essa rede que se constituiu em termos dessa solidariedade em defesa do povo, né, em defesa da vida desse povo, do povo brasileiro no geral, e em particular da população, das comunidades, das periferias, do povo negro do nosso país, será que você visualiza se esse sentido de solidariedade pode dar aí uma margem para a gente de fortalecimento coletivo desse povo, no sentido de uma resistência maior ao que está acontecendo hoje em nosso país? É possível se pensar nessa resistência organizada desse povo na defesa da sua cidadania e de um país diferente para todas? Eu acho que teve sim uma mobilização grande por vários sentidos, né? É uma mobilização que ela não se colocou apenas em determinados alimentos, por exemplo, teve uma rede grande para ter os alimentos também orgânicos, então ver a saúde como um todo trabalhando também com essa questão orgânica, com a distribuição também de máscaras, que era uma coisa absolutamente importante, porque não adianta a gente só pensar nisso sem pensar em determinadas coisas que circulam sobre essa questão. Nós fizemos também aqui pelo Fórum de Mulheres Negras distribuição junto com água sanitária, né, e detergente, porque essa era uma questão muito importante também. E agora uma mobilização também para incluir nessas cestas o absorvente higiênico, porque faz parte também desta vida fazer com que as mulheres e as jovens, principalmente, não deixem de ir a determinados lugares ou ao trabalho ou à escola porque não tem absorvente ou serem contaminadas algum tipo de doença causada por material tentando conter a menstruação, né? Além de tudo, a gente teve neste período ataques à nossa população dentro dos supermercados, né? Justamente dentro do supermercado, é, homens negros sendo assassinados, né, com as seguranças, justamente nesse período. Então, a discussão sobre todas essas coisas teve muito vulto, pensando sobre isso, pensando que todas essas consequências da pandemia potencializou as situações de racismo, de morte, porque para a nossa população negra, por exemplo, dizer fique em casa para se sentir seguro não era a melhor frase, porque nossos jovens morreram dentro de casa, a tiros da polícia, né, dentro das comunidades. Então, houve uma movimentação grande. Hoje, por exemplo, a Coalizão Negra por Direitos, né, é uma coalizão que eu também faço parte, foi para o encontro lá do clima, estava hoje em Paris falando das consequências do racismo ambiental, justamente nesse grande momento. Então, teve sim uma articulação, mas também para mostrar o quanto esse é um desgoverno, seja, no nosso caso aqui do Rio, seja federal, seja estadual, seja municipal, né? De quantas
problemas a gente teve, quais situações de vacinas, de não vacinados. Estranhamente, somos 56% da população, mas era a população menos vacinada do país, né? Então, se não éramos nós, éramos também os indígenas, que por conta de uma mobilização no exterior, até tinha esse confronto público internacional, mas que os quilombolas também estiveram absolutamente secundarizados dessa mobilização. Então, discutir sobre essa questão coloca também um raio-x na nossa sociedade e um raio-x que a gente precisa pensar como vai ser o próximo período, porque para mudar a sociedade a gente não pode viver só das eleições, tem que viver de todo um conceito, mas que isso está fazendo parte do processo democrático, a gente precisa ver como modificar esse tipo de questão, essa situação do nosso país. Pensando o movimento de mulheres negras, assim como todo movimento social, nós sabemos que no seu interior tem assim, uma diversidade de representação, né, de pautas de representação. Você acha que é possível, ou melhor, existem alguns pontos em comuns que nós podemos dizer que unificam essa agenda nacional das mulheres negras, que pode consolidar esse coletivo, né? Não apenas na junção das suas articulações, mas também na construção de uma pauta nacional. Existe uma pauta comum, única desse movimento? Eu posso te dizer que nós, mulheres negras, somos o maior contingente populacional do país, né? Somos 25% da população brasileira. E sim, são os movimentos de mulheres negras, mas eu acho que tem algumas coisas que nos unificam, sim. A mortalidade materna é algo que nos unifica, né? Porque não há uma política de reversão desse quadro, literalmente vem nos números, sabe que somos nós que mais morremos, mas qual é a política que o governo federal, municipal, estadual está fazendo para modificar isso? Toda morte materna, existe uma comissão que faz uma avaliação sobre o que aconteceu naquilo. Mas, no entanto, não há uma resposta daquela instituição sobre o que aconteceu, o que modificou naquela instituição, né? Uma outra coisa também possível é a quantidade de mulheres negras no parlamento. Então, existe uma mobilização, e aí vai das mais diversos lugares, né? Direita, esquerda, centro, mas que coloca uma prioridade nessa articulação. Uma outra coisa tem a ver com a educação, né? Então, é, não só os ataques à diversidade religiosa, então, já que existe educação religiosa, como assim não se coloca todas as religiões, mas principalmente o ataque à Lei 10.639 de 2003, que coloca a obrigatoriedade da história da África e da cultura negra, que é vista por vários segmentos como algo diabólico, como algo que, ainda mais nesse momento de tanto ataques às nossas religiões de matriz africana. Então, defender esse conteúdo dentro das escolas, desde a creche, é algo fundamental, porque sedimenta a que tipo de escola vão nos receber ou vão falar da nossa população. Então, acho que educação, saúde e da mortalidade são coisas que elas têm unificado a nossa mobilização. Estamos chegando ao nosso final da nossa conversa aqui, nossa hora da fofoca com Luciene. E eu gostaria de deixar com você agora
minutos seguintes para a sua despedida, para que você possa ir falar com nossos e nossas telespectadoras e que a gente possa ir afinar nossa aliança aqui em Mossoró, Rio de Janeiro. Eu lembrei aí que aqui no Rio Grande do Norte, somente a semana passada, semana atrasada, é que o governo do estado, 3 anos depois, fez uma plenária regional para discutir um plano de saúde da mulher, né? Um programa estadual de saúde da mulher. Então, assim como a saúde da mulher também muitas vezes é deixada de lado, quando se pensa também na saúde da mulher negra, da população negra, fica cada vez mais difícil o acesso à elaboração de políticas e à garantia dos serviços. Então, é uma realidade que nós, que fazemos o movimento feminista, temos que estar sempre em alerta, né, sobre a necessidade de se ouvir, de se conversar, de se elaborar, se implementar e se garantir acesso a todas as pessoas a uma saúde pública de qualidade. Então, com você, os últimos minutos da nossa conversa. Bom, nessa troca, nessa tricotagem aqui que a gente vai fazer no Rio, eu conheço Natal, amo essa cidade, mas também pensar onde que a gente pode começar a pensar assim, no lugar onde você está, onde você milita, você pode se perguntar onde você esconde o seu racismo. Porque todos nós temos em algum lugar. Ou então perguntar onde eu estou, onde eu milito, onde eu faço a diversidade, né, a interseccionalidade. Dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, foi o dia em que o Zumbi, um grande herói nacional, foi morto, e dia 22 é o dia do nosso mestre Sala dos Mares, né, João Cândido, que tentou trazer o direito, né, o respeito aos marinheiros que eram açoitados, repetindo as situações da escravidão dentro daquela sociedade. Então, nós temos muito a contribuir e também perguntar se nós estamos contribuindo com a branquitude, que tipo de sociedade a gente quer, e olhar em volta e pensar, temos negros o suficiente nesse lugar? É proporcional ao lugar onde eu habito, onde eu olho, ou a essa sociedade? Fica aqui a pergunta e de contribuição que outra sociedade pode ser possível que não conte com essa população, que ela não esteja em todos os lugares. Bem, obrigada, Luciene. E agora nós vamos passar para o nosso próximo quadro, que é a dica de leitura. Lembrar que o Megafone Lilás, toda semana, traz uma dica de livros para que as pessoas possam não apenas relaxar do estresse aí, mas ter alguma intimidade aí com alguma leitura que possa contribuir com as nossas reflexões sobre a sociedade e sobre o nosso próprio ser. Então, essa semana, nós convidamos uma super Clarissa Ribeiro, é assistente social, formada aqui na UERN, hoje está em Campina Grande, trabalhando lá na UFCG, e ela também é poetisa, também é kardecista, e aí veio colaborar com a gente essa semana com a sua dica de leitura. Fala, Clarissa. Ifigênia. Nem seu Joaquim Boaventura conseguia pôr-lhe peia, a única que o arrostava, sem palavras. A cabeça erguida, o olhar aprumado. Peça perdão ao seu pai, menina de gênio ruim, implorava a mamãe. E ela não lhe dava ouvidos. Não arredava de si, impertigada, os lábios grossos, bem abotoados, senhora de um mundo indefasável. Sentindo-se desafiada, papai ia e vinha em passadas vigorosas, enrolando e desenrolando a corda, pigarreando, grunhindo, e o silêncio da filha, que vinha de cima, que não se dobrava, vencia. Punha sua soberba rente ao chão. De minha parte, não acreditava que ela se comportasse assim por orgulho ou capricho, como mamãe imaginava. Antes, supunha que desejava nos mostrar, a nós, trancafiados em nosso servilismo e temor, que era possível viver sem julgo.
e daquela firmeza triste que se alçava dentro dela, rebentava um canto de liberdade. Hoje, quando olho para trás, enxergo sua insubmissão como uma forma digna de sobrevivência. Esse é um pequeno trechinho dos muitos que eu podia trazer aqui de Liturgia do Fim, um romance da escritora paraibana Marília Arnaud, que tem muitos contos e outros tantos romances belíssimos, em que Ifigênia é só um dos personagens interessantíssimos que a gente vai encontrar nessa trama, em que Marília aqui dá voz a um narrador protagonista masculino, algo que é considerado ainda pouco comum dentro da literatura de autoria feminina, que nos conta a história de uma relação paterna, ali dentro daquela família bastante autoritária, violenta, em vários sentidos, né, em vários aspectos. Esse é um livro que eu já tive experiências de leitura, de releitura, e que fico muito feliz em ter essa possibilidade de recomendar, embora eu não saberia dizer o que eu mais gosto na experiência literária com Liturgia do Fim. Se é a experiência estética, com a sonoridade das palavras, a narrativa que é tão marcante, com a presença de paisagens muito próprias do nosso viver no sertão, as ideias que estão perpassando ali a obra, que foram tão bem construídas pela autora, para além das que também vêm, que também são suscitadas com essa leitura. Penso que Liturgia do Fim é um romance para todas as pessoas que estão abertas à reflexão e ao questionamento da masculinidade hegemônica que a gente tem numa sociedade tão marcadamente patriarcal como a nossa. Acho que é uma experiência literária que é um verdadeiro deleite. Então, vale muito. Eu espero que vocês conheçam e apreciem Liturgia do Fim, de Marília Arnaud. Obrigada aí, Clarissa, mais uma vez pela dica de leitura. Fiquei doida para ler a Liturgia do Fim. E lembrei muito da relação com meu pai, hein, pelo que você citou aí. Que Deus o tenha. E todo dia nós fazemos história, todo dia é dia de história. E no 9 de novembro nós tivemos também vários fatos históricos. E eu trouxe para o nosso programa 2 fatos especiais. O primeiro dele, que em 9 de novembro de 1789, foi o dia do golpe do 18 de Brumário de Napoleão na Revolução Francesa. Ou seja, foi o dia em que a Revolução Francesa mudou de mão política. Foi o golpe que a burguesia deu para assumir o poder da Revolução. E até hoje nós estamos aí, em vários momentos da história do mundo, enfrentando essa classe que nada mais quer do que enriquecer e viver às custas do trabalho dos outros. Então, a origem disso tudo foi no dia 9 de novembro de 1789, ainda aí no processo da Revolução Francesa. Também foi no dia 9 de novembro de 1989 que caiu o Muro de Berlim, uma mudança também na história mundial, que se data aí como o dia em que acabou, digamos assim, a Guerra Fria entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Então, isso também leva a muitas discussões, porque existem algumas posições, inclusive a minha, de que afirma de que nunca houve socialismo no mundo. Mas o dia 9 de novembro de 1989 foi o dia em que se derrubou o Muro de Berlim, acabando de vez com a separação entre as duas Alemanhas e também iniciando um outro processo da luta de classe mundial. Então, deixamos aí essas dicas da história também e nos despedimos agora do nosso Megafone Lilás, o programa de crítica feminista, aguardando vocês para a próxima semana, na qual daremos continuidade ao debate sobre o racismo estrutural e a condição de vida das mulheres. Muito obrigada e beijos aí, até a próxima semana.